Wellington Moreira Franco nasceu na cidade de Teresina em 1944. Estudou Ciências Econômicas na Universidade do Brasil e se formou em Sociologia na PUC do Rio. Foi prefeito de Niterói, deputado federal, governador do estado do Rio de Janeiro e assessor especial do presidente Fernando Henrique Cardoso. Ocupou os cargos de ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos e também de Aviação Civil durante o período de Dilma Rousseff no comando do Planalto. Figura estratégica do atual governo desde a chegada de Michel Temer ao poder, Moreira Franco é um dos homens de confiança do presidente. Em maio de 2016, ele foi designado como secretário do Programa de Parcerias e Investimentos, com o objetivo de buscar recursos para tentar acelerar a retomada do crescimento e gerar novos postos de trabalho. Menos de um ano depois, ele ganhou o status de ministro com a criação da Secretaria-Geral da Presidência. Moreira Franco é apontado como um dos principais articuladores da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro. Também tem participação em decisões estratégicas na política e na economia. Para falar desses e de outros assuntos, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, é o convidado de hoje do Canal Livre. Boa noite. Para entrevistar o ministro Moreira Franco, estão comigo aqui na bancada os meus colegas Fernando Mitre, Júlia do Ailib e Eduardo Aineg. Ministro, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu que agradeço. Ministro, vamos começar pela intervenção. O senhor é um dos artífices dessa intervenção no Rio de Janeiro e nós já temos para lá de um mês, houve o caso Marielle. Eu gostaria de saber do senhor o que, na sua opinião, até agora, funcionou e não funcionou. Olha, eu não sou um dos artífices. O artífice principal é o crime organizado no Rio de Janeiro, que fez com que o Brasil inteiro, tivesse que conviver com aquele cenário absolutamente surpreendente no Carnaval, com as declarações do governador, do chefe da polícia do Estado e o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, fora do país. E a cidade tomada por uma desorganização, uma agressão aos direitos fundamentais das pessoas, o direito democrático de ir e vir, o direito à vida, e um clima que fugiu ao controle. E a intervenção, ela veio exatamente por causa disso. Não dava para não ter uma medida corajosa, que foi muita coragem do presidente Temer, mas, sobretudo, uma medida que dissesse ao crime organizado e, de maneira muito clara, um basta. E a disposição do governo é exatamente essa, é ter uma política para o Rio de Janeiro de segurança que não é uma política de resultado ou de duração curta, mas restabelecer o aparelho de segurança do Estado do Rio de Janeiro, que já vem se deteriorando há muitas décadas. Já no governo Chagas Freitas, depois no primeiro governo Brizola, no meu governo, no segundo governo Brizola e todos os outros, que chegando ao ponto que chegamos agora neste carnaval, que gerou a imposição para que o presidente tomasse uma medida de intervenção. Agora, ministro, são 40 dias já, né, de intervenção, 40 e poucos dias. O balanço desses 40 e poucos dias não oferece, por enquanto, um resultado assim estimulante. Houve também o fato trágico, né, da morte da vereadora Marielle. Até agora também ainda não se conseguiu chegar a lugar nenhum nas investigações. Como é que o senhor avalia essa primeira fase? Olha, essa primeira fase eu avalio de maneira muito positiva. Como eu disse aqui, a intervenção não é um espetáculo político, não foi uma questão política, e muito menos uma questão eleitoral, como alguns partidos ou grupos que fazem, né? Essa análise oposição ao governo, tomou. Também não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. O que se precisou, o que se fez no Rio de Janeiro, o que se está fazendo no Rio de Janeiro é retomar áreas que estão ocupadas pelo crime organizado. O crime organizado, ele detém territórios no Estado, onde ele determina a hora de funcionamento do comércio, de escolas, onde ele compra gás a R$50 e vende a 90, onde ele desliga os medidores da Light e cobra a energia que a Light funcione, e a Light não tem condições, proíbe a entrada de correio. Ou seja,
quebra todos os mais elementares direitos do cidadão. Para se restabelecer a autoridade do Estado, e o Estado tem que ter essa autoridade porque nós vivemos em um regime democrático e a lei tem que ser aquela que é aprovada pelo Congresso Nacional e não a que está sendo imposta por quem detém o uso da violência em determinados territórios. Então, esse processo não é um processo que se dá da noite para o dia. Ele exige um conjunto de medidas. E queria acentuar duas coisas. Uma delas é que esse assassinato é uma afronta, não é uma questão de briga entre a vereadora e um grupo qualquer, porque se fosse, evidentemente eles teriam usado uma estrada longe do centro da cidade, de difícil acesso, para exterminá-la. Não, eles fizeram questão de matá-la aonde toda a sociedade brasileira visse, para que o Estado se intimidasse diante da força, da arrogância, da prepotência deles. Isso é em primeiro lugar. Em segundo lugar, o general, que é o interventor, e essa interventoria é civil, não é militar. O outro instituto, GLO, era militar. Colocava-se o Exército Brasileiro, as forças, as três forças, comandadas pelas autoridades estaduais. Que não deu muito certo. Que não deu muito certo. Não deu resultado lá e não deu resultado em outros estados. Desculpa, o ministro Raul Jungmann falou de sabotagem nas GLOs. Foram 12 operações, né? O senhor acha que deu errado também por sabotagem das forças policiais do Rio de Janeiro? Quer dizer, o ministro Jungmann, ele tem, evidentemente, muito mais informações pelos dois cargos que ocupou um e ocupa agora, do que eu para detectar esses indícios. Eu não tenho nenhuma informação. Mas antes não havia uma unidade de comando. Não havia. Agora tem. Agora, não. Agora Exatamente. Foi um ato do governo, quer dizer, uma intervenção civil. O comando da segurança pública está sob as ordens do interventor. E, evidentemente, há todo um esforço sem nenhum tipo de excesso, mas de fazer uma limpeza, uma arrumação, o estabelecimento de regras que sejam mais claras, mais transparentes, mais eficazes. E eu não tenho a menor dúvida de que a experiência que o interventor adquiriu em outras missões que teve, inclusive fora do Brasil, a serviço da ONU, comandando questões muito similares, vai ser muito útil no Rio de Janeiro. E esses dias, esse mês, o presidente esteve lá, se não me engano, terça-feira, quarta-feira agora, aonde fez uma reunião do setor de segurança e os resultados foram resultados muito, muito bons, do ponto de vista de apreensão de armamentos, de diminuição de roubo de cargas, de ação social. Para você ter ideia, por 2 vezes eles tiveram que ir a um bairro na zona oeste do Rio de Janeiro, que os bandidos colocavam muros, colocavam obstáculos para impedir o ir e vir das pessoas. Claro. Mas o senhor estava falando a respeito do assassinato da vereadora, que até agora não se tem nenhuma informação, as investigações talvez tenham já chegado a algum lugar, são sigilosas, mas não há uma frustração aí nisso já? Olha, eu acho que não deve haver, nós não temos que ter frustração diante de uma investigação que tem que ser tomada com muito cuidado, com muita cautela e, como você próprio disse, são investigações de natureza sigilosa. Eu não acho que o fato de ter esse tempo seja algo que atemorize. As investigações estão sendo feitas, existe um grupo de trabalho, uma força-tarefa comandada pelo interventor, participa o Ministério Público, participa o Poder Judiciário, a Polícia Federal, as polícias, e esse conjunto, eu não tenho a menor dúvida que nós vamos ter bons resultados. Ministro, quando a intervenção foi anunciada, o senhor chegou a dar uma declaração dizendo que aqui não tem amador, numa referência ao profissionalismo da equipe do presidente em encontrar essa saída, né? Bom, passou um mês, a gente teve o caso da Marielle, os homicídios continuam, nessa quarta-feira 3 policiais militares mortos. Foi mais difícil do que vocês imaginavam? É mais difícil? Não, Júlio, eu confesso que pelo conhecimento, pela experiência
e pelo acompanhamento que eu tenho, porque, como foi dito aqui no início do programa, eu fui prefeito com 29 anos na década de 70. E eu acompanho a evolução do Estado ao longo dessas décadas todas. E a situação é muito grave, não é uma situação simples. É claro que para você desmontar uma estrutura que opera no mundo globalizado. As pessoas falam em milícia. Há 20 anos atrás, milícia era um grupo de policial que exerciam de maneira bruta um certo comando sobre um determinado grupo social, um bairro, etc. E viu-se que eles viram que aquilo rendia alguma coisa. Hoje não é assim. Hoje é o crime organizado. São grupos que operam em São Paulo, que operam no Rio de Janeiro, que matam no Ceará, que transitam no mercado internacional, no mercado financeiro internacional, que fazem não só a droga e a arma objetos de negociações internacionais, ou seja, é um nível de complexidade muito alto. Além do mais, eles têm um acesso à tecnologia, novas tecnologias, com muito mais rapidez que a máquina pública tem. Agora, nós temos que, e isso é muito claro na formulação do general, e eu ouvi ele dizendo isso, do interventor, nós temos que ter, a disputa principal é ter o Estado brasileiro, a iniciativa e ter condições tecnológicas superiores a ele. É necessário que se estabeleça um aparelho policial que seja capaz de se organizar do ponto de vista estratégico e tático e tecnológico superior ao crime organizado. Ministro, o governo do qual o senhor faz parte atingiu um índice de popularidade baixíssimo. O presidente Temer também tem a popularidade mais baixa aí desde que as pesquisas são feitas. No entanto, o presidente declarou recentemente que a candidatura dele não seria improvável e na edição da revista Isto É, que está nas bancas, ele fala que não lançar a candidatura seria uma covardia. Como é que um projeto desse vai dar certo, pode dar certo? Como é que ele seria tocado com números tão baixos? Olha, eu não vou nem fazer teoria política e nem sociológica, porque pese eu ser sociólogo, como foi dito aqui. Eu vou contar uma experiência que eu tive. Em 1982, eu fui candidato a governador. E tinham 5 candidatos a governador. O Miro Teixeira, a Sandra Cavalcante, o Lisânia Maciel, o Leonel Brizola e eu. E eu sempre tive relações boas, em alguns momentos tumultuadas, com o governador Brizola. E nós tivemos uma reunião antes da campanha iniciar. Isso em maio. A eleição estava para se dar no mês de novembro, naquela época. Fizemos uma reunião para definir uma estratégia comum, qual era a função de cada um. Então, eu ficava com a Sandra, ele ia ficar com o Lisânias, e depois nós dois íamos em cima do Miro. Eu tinha 1% em maio e o governador Brizola tinha 2%. A Sandra tinha 40%, o Miro 40%, disputavam quem era o governador eleito. E nessa reunião o Brizola disse, olha, não se preocupe, a eleição vai ser disputada entre nós dois. Porque você vai ficar com o governo e eu vou tomar conta da oposição. E no Brasil a disputa é governo e oposição. Mas tem um monte de gente, um monte de candidato de governo. Aí chegou e disse uma outra coisa. E outra coisa que eu quero dizer para lhe demonstrar a minha convicção. Um de nós dois vai ganhar a eleição. Então eu queria já deixar acertado que se eu ganhar, eu lhe nomeio prefeito do Rio de Janeiro, porque naquela época o prefeito era nomeado. Se você ganhar, eu não vou poder ser nomeado porque os militares não vão deixar, mas eu quero indicar.
Evidentemente, eu tinha 37 anos de idade, eu olhei assim, pô, esse cara pensa que eu sou bobo, porque eu com 1%, ele com 2%, já fica querendo dividir quem vai ser o prefeito do Rio de Janeiro. O Miro e a Sandra já tinham feito um e debate. no final, a disputa foi entre ele e eu. Mas essa reunião o senhor já fez com alguém agora, essa eleição? Não, ainda. Hein? Essa reunião já o presidente dividiu já aí? fez com alguém? Mas a Não. diferença...